A gente vai estudar hoje o livro Evangelização na Igreja Primitiva, do autor Michael Green. E o primeiro capítulo dele trata dos caminhos da evangelização. Então a gente vai aprender lições, vamos procurar extrair princípios daquela que foi a ação evangelizadora da Igreja Primitiva. E a primeira coisa que a gente vai observar era qual era o contexto deles. E como é que eles tiraram partido do contexto em que eles estavam e fizeram bom uso das ferramentas que estavam à sua disposição. Quais foram os caminhos que eles encontraram para evangelizar? O que é que eles tinham ao seu dispor e que uso eles fizeram daquilo que era a sua realidade? Uma das coisas mais claras era a paz romana. É claro que o imperialismo é uma coisa má. Ele trouxe opressão, ele trouxe violência, povos estavam agora subjugados, tinham que pagar impostos a César, não havia uma autonomia do povo, então muita gente subjugada e tudo aquilo que o imperialismo traz consigo. Mas mesmo diante desse quadro, os discípulos tiraram partido, tiraram proveito daquilo que eles conseguiram enxergar como caminho, como uma via que facilitava a obra de evangelização. E uma dessas coisas foi a paz, que o Império Romano, através de suas conquistas, é claro que no início do processo de conquista, muita guerra, mas chegou um momento em que o Império está mais estável, ele conquistou já muito território, ele se expandiu e com o seu exército ele estabeleceu a paz. Os povos não estavam mais resistindo, já não havia mais muitos conflitos por causa do temor estabelecido pela presença dos exércitos romanos. E isso trouxe o que a gente chama de uma espécie de paz que caracterizava os povos debaixo do domínio romano. Então havia uma paz. E nessa paz, o que é que nós temos? A gente vai ver uma espécie de unidade entre aquelas nações. Há uma facilidade também, digamos, por conta das estradas construídas pelo próprio exército romano para conquistar os povos e para também facilitar a movimentação de seu exército. Só que essas mesmas estradas que foram originalmente construídas para um fim bélico, para um fim de dominação, foram usadas pelos discípulos para pregar o evangelho. Eles olharam para aquelas estradas e não as amaldiçoaram totalmente. Eles reconheceram que aquelas estradas eram neutras. Pelas estradas poderiam passar o exército romano, poderiam passar pessoas como ladrões, como salteadores, como marginais, mas poderiam passar também os pregadores do evangelho. Viram ali um veículo, um meio, um caminho que eles consideraram neutro. Eles não julgaram aquele caminho inadequado para os pés dos evangelistas. Eles tiraram, sim, proveito, partido, de estradas construídas pelos romanos que facilitaram a expansão, o caminhar de homens como o apóstolo Paulo e tantos outros missionários, a maior parte deles informais, cristãos que, cheios do Espírito Santo, saíam de suas cidades e iam e viajavam para lugares distantes, se valendo das estradas e se valendo da paz. Por quê? Como o Império Romano estava dominando um povo, estava dominando outro povo, então havia uma paz que permitia mobilização tranquila, relativamente tranquila, claro que sempre há perigos, mas relativamente tranquila. A gente vê o apóstolo Paulo, a gente vai ver muitos cristãos saindo de um canto, se movendo para regiões e países distantes, sem problemas de visto.
Muito interessante. Sem problemas de serem barrados porque eles são de um outro povo. Não, eles pertencem ao Império Romano, que tudo domina. E que estabelece, então, essa condição facilitadora. Porque se o Império não estivesse lá, a gente sabe, havia rixa entre um povo e outro e coisas assim. Nesse momento da história, por conta do Império Romano, a rixa, as rivalidades entre os povos estavam diminuídas na sua intensidade, gravidade de conflitos, né, entre um povo e outro. Tudo debaixo do Império Romano facilitava, né, o livre acesso, a saída, a movimentação, a chegada, a mudança. Muito interessante que os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, tenha tirado proveito daquilo que era uma estrada construída para fins nefastos, para imperialismo, para dominação, e tiraram proveito. A gente daqui a pouco vai falar sobre quais são as estradas, quais são os caminhos que existem hoje e que muitas vezes são usados para o mal, mas que também podem ser usados para o bem, que também podem ser usados para a evangelização. De fato, são ferramentas e são caminhos e estradas neutras. Por elas podem transitar pessoas bem intencionadas, mas podem transitar também pessoas malignas. Não é porque transitam por elas pessoas malignas, não é porque um mau uso dela está sendo feito, que nós vamos deixar de usá-las para o bem. Nós podemos fazer um bom uso delas, e a gente vai tratar disso um pouquinho mais adiante. Então, os caminhos para a evangelização da igreja primitiva: a paz romana, a unidade do império, o livre trânsito. Outra característica é a cultura grega. A cultura grega, e você sabe que antes do Império Romano, veio o Império Macedônio, com Alexandre o Grande, que difundiu a filosofia e principalmente a língua. A língua grega passou a ser uma língua de comércio, uma língua falada por muita gente, até mesmo pessoas comuns eram vistas naquela época falando o grego, ou pelo menos algo do grego, porque era um jeito de se comunicar com os estrangeiros. E uma das características interessantes do Império Romano é que ele não combateu o grego como cultura. Os romanos admiravam os gregos nesse sentido, nesse aspecto, e valorizaram e preservaram tanto os escritos como também certos valores culturais e principalmente a língua, porque eles entenderam que aquela língua era útil até mesmo para manter uma certa unidade e comunicação entre os distintos povos que agora estavam debaixo do seu domínio. Pessoas que tinham muito mais dificuldade de falar, aprender o latim, e seria um tanto complicado querer impor o latim goela abaixo, e isso levaria muito tempo para que o latim viesse a se estabelecer como uma língua comum. Então, a princípio, eles foram adotando já aquilo que era mais perto da realidade deles, ou seja, o grego serviu para próprios interesses imperialistas dos romanos como uma língua que promovia intercâmbio, mantinha unidade e permitia uma comunicação de pessoas de distintos povos, debaixo daquilo que favorecia a unidade do Império Romano. Então, o grego, a língua, e diríamos também o pensamento filosófico, a cultura, ela favoreceu muito a pregação do Evangelho, porque o Evangelho, a gente está falando de algo que fala de Deus, que fala daquilo que é um tanto abstrato, algo espiritual, algo que transcende, né, a coisas mais perto do dia a dia, do cotidiano. Então a gente vai descrever a Deus, falar da natureza divina, falar da natureza de Cristo, falar do transcendente. E os gregos, os filósofos, eles já se preocupavam muito com esses temas, a respeito da eternidade, a respeito de Deus, todas as questões filosóficas que serviam de ferramenta para a compreensão
e que foi utilizado pelos apóstolos, e principalmente por Paulo e mais adiante outros teólogos cristãos, que se valem da cultura grega. É muito interessante que os gregos, sendo originalmente politeístas, e temos todo o lance da mitologia grega e tudo aquilo lá, mas filósofos gregos estavam em busca do monoteísmo. Isso também foi uma coisa, uma sacada. Os cristãos tiram partido. E toda aquela conversa sobre os deuses e mitologia e tal, os filósofos, eles estavam já discutindo coisas que caminhavam na direção do próprio monoteísmo. Essa busca do monoteísmo que se vê em muitos filósofos é também um ponto de partida de evangelização. Então temos a cultura grega, a filosofia, a própria busca do monoteísmo e a língua grega como fatores que facilitaram a pregação do evangelho. Outra coisa que a gente não pode descartar é o próprio judaísmo. Os judeus, a gente sabe que os judeus foram dispersos algumas vezes. 722 a.C., uma derrota para os assírios e o Reino do Norte. Muitos judeus naquele período já precisam fugir e sair da sua terra e acabam habitando em outras regiões do mundo. Um pouquinho mais adiante, em 586 a.C., tem a derrota do Reino do Sul, que é chamado Judá. Israel e Judá. Israel, 722 a.C., derrotado para a Síria. Judá é preservado por um pouco mais de tempo, mas também, em virtude dos seus pecados, principalmente da idolatria, vai ser punido por Deus e eles vão perder uma batalha, uma guerra para Nabucodonosor, e a Babilônia leva cativo, queima a cidade, muitos são feitos cativos, vão para a Babilônia, outros tantos fogem e se espalham pelo mundo afora. Desta maneira, vemos que no tempo do Novo Testamento, os judeus eram vistos e encontrados em distintas partes do mundo. É só você lembrar que no dia de Pentecostes, para uma festa judaica, estão vindo pessoas de distintas partes do mundo. Eles são judeus. Não nasceram necessariamente em Israel, mas eles pertencem à linhagem de Israel, são devotos, são crentes em Deus, seguem a religião judaica, estão ali cumprindo os seus votos, cumprindo a sua religião, procurando exercer sua religiosidade, vindo de terras distantes. Então, nessas terras distantes, eles cultivaram sua fé. E aí nós vemos, já na época da Babilônia, do exílio, o surgimento das sinagogas. Sinagogas são coisas que nós não encontramos no Antigo Testamento, porque tínhamos templo, o culto era centralizado, era uma outra realidade. Mas com a dispersão, e os judeus tendo que viver forçosamente em território longe de Israel, em terra estranha, eles desenvolveram aquilo que é conhecido como sinagoga. Pelo jeito, eles aprenderam uma dura lição, porque nós não vemos nos dias do Novo Testamento que o povo hebreu estivesse praticando a idolatria, coisa que era muito comum nos dias do Antigo Testamento. Pecado mais grave, né, entre todos, que levou a tantos outros pecados que são denunciados pelos profetas, mas era um pecado forte, recorrente, e que levou à queda de Jerusalém, que levou à derrota para povos como a Síria e Babilônia. O que a gente observa aí é que depois do exílio, principalmente depois do exílio babilônico, houve uma mudança nesse quadro. Por conta das sinagogas, os judeus caiu a ficha para eles. A idolatria é pecado. Não podemos praticá-la mais. Não podemos adorar outros deuses. Vamos cumprir os mandamentos. E eles começaram a desenvolver uma religiosidade diferenciada, respeitando mais a lei, e através da sinagoga se dava o que a gente chama assim, desse discipulado, dessa doutrinação, né, na religiosidade judaica, mesmo em terra distante.
isso foi também propício, porque eles estavam agora pregando, onde quer que eles estivessem, pregando e testemunhando a respeito da existência de um único Deus. Geralmente no meio de pagãos que acreditavam numa quantidade enorme de deuses, que eram politeístas. Então o monoteísmo estava agora sendo pregado e praticado através dos judeus, através das sinagogas principalmente. E os judeus espalhados por todo o mundo, então tínhamos testemunhas de que Deus é um em distintas partes do mundo, através do testemunho dos judeus. E outra coisa, eles falavam da lei de Deus, a respeito da justiça de Deus, de valores morais que eram muito comuns do cristianismo. E também a ideia do Messias. Essa esperança messiânica, os judeus carregavam consigo e pregavam sobre isso. Isso também tornou-se uma porta de entrada. A gente vê que quando o apóstolo Paulo chegava numa nova cidade para pregar o evangelho pela primeira vez naquela cidade, o primeiro lugar que ele buscava pregar era numa sinagoga. Por quê? Porque ele já tinha muita coisa em comum. Havia digamos assim, um arcabouço, um pano de fundo, havia um ponto de partida mais fácil. Então ele abria as escrituras sagradas, porque se há algo que os judeus fizeram de muito bem feito, foi terem traduzido as escrituras sagradas do Antigo Testamento para o grego, para a língua dos gentios, para a língua que, de alguma maneira, era acessível à grande maioria dos povos que estavam debaixo da dominação do Império Romano. Muito interessante isso, né? Então, encontramos agora a Bíblia na língua do povo. A Bíblia na língua do povo, a Bíblia em grego. E a Bíblia aberta na sinagoga. O apóstolo Paulo se apresentava como um fariseu, como um judeu que ele era, tanto fariseu como judeu. E começava como mestre da lei a fazer uma proclamação das escrituras sagradas, apontando para o Messias. É assim que ele começava a evangelizar. Chegava um momento que parte dos judeus, aqueles que não se convertiam, se voltavam contra ele. E ele era expulso das sinagogas, mas já tinha um contingente de salvos. A partir dali, a coisa ia se espalhando. Então é muito interessante ver que essa foi uma questão estratégica. Que o apóstolo Paulo tenha usado, se valido de todas as ferramentas possíveis, dignas, para a pregação do Evangelho. Seja da paz romana, da unidade que o Império Romano trouxe, as estradas, a cultura grega, o próprio grego, o judaísmo com seus valores, o monoteísmo, as escrituras sagradas na língua grega, tudo isso ferramentas preciosas, caminhos que a gente chama, caminhos da evangelização. E para nós hoje em dia? Você consegue identificar caminhos do nosso tempo, dos nossos dias? Temos a internet. O apóstolo Paulo não podia imaginar algo como telefone, telégrafo, uma mensagem que você escreve aqui e que por códigos é traduzida e vai virar mensagem lá do outro lado da linha, longe, distante. Depois vai se converter em telex, depois vai se converter em fax. Gente, telefone é uma revolução. Depois cinema, televisão, fotografia, a imprensa. A imprensa é coisa da reforma, né? O Gutenberg. Lutero traduz a Bíblia para o alemão e usa a imprensa como caminho, como uma grande ferramenta de difusão da palavra, colocando de volta a palavra na língua do povo. Nos dias do Novo Testamento, a palavra estava na língua do povo. Com o domínio da Igreja Católica, a palavra foi acorrentada no latim, presa para o conhecimento de alguns padres que falavam dela de costas para o povo, numa língua que o povo não compreendia.
Então, Lutero, na reforma, a libertação e a palavra e o uso da imprensa, né, os livros sendo difundidos, panfletos, o uso, a difusão do evangelho, o ensino. E depois chegamos nos dias de hoje, temos a internet, temos possibilidades mil, temos televisão, temos rádio, temos coisas que as pessoas não sonhavam. Antes o apóstolo Paulo se valia das estradas romanas e hoje a gente tem avião, hoje a gente tem ônibus, tem carro, hoje a gente tem barcos que atravessam rapidamente o oceano, né? Os navios, coisa que antigamente, olha, para fazer uma viagem era uma coisa do outro mundo mesmo, né? Falando. Era outro mundo, outra realidade. O apóstolo Paulo não media esforços. O pessoal da igreja primitiva se valia daquelas ferramentas ao seu dispor. E que uso temos feito? O Davi Miranda, você sabe que há muito tempo ele está no rádio, mas ele é contra a televisão. E ele é contra a televisão porque ele vê nela um veículo da besta, um veículo... E nós não podemos negar que o seja. De fato, a televisão tem sido usada para o mal, muitas vezes. Então, é claro que é fácil identificar o mau uso da televisão e como ela é usada para difundir valores que são contrários ao cristianismo, é contra a família. Então, de fato, um instrumento da besta. Mas também era um instrumento da besta, um caminho da besta, as estradas dos tempos do apóstolo Paulo. Então, aquilo que é usado para o mal, como uma estrada, é um veículo neutro. Você sabe o Davi Miranda? Eu ouvia ele há muitos anos atrás, no rádio. E ele deu o seguinte depoimento. Ele estava pregando e ele falou sobre a televisão. Aí ele estava falando sobre a besta do Apocalipse. Aí ele falou, fala-se, veja só o que diz o Apocalipse a respeito da imagem da besta. O que é que tem imagem, meus amados irmãos? O que é que tem imagem? Você sabe muito bem do que eu estou falando. E o que é que, naquela época, né, que era costume ter em cima da televisão, antena. Olha o chifre. Olha lá o formato dela. É ou não é a besta do Apocalipse? É ou não é o capeta? Então ele dizia, bem, essa hermenêutica dele é bem complicada. Agora, o que é fato é que a televisão é usada muitas vezes para o mal. Mas não é porque ela é usada para o mal que ela é um veículo mau por excelência. Ela também pode ser usada para o bem. E não é errado usar a televisão para pregar o evangelho e para fazer o bem, para difundir os valores do reino de Deus, assim como o rádio, assim como as literaturas. Bom, a literatura também não é usada para o mal. Revistas são muitas vezes usadas para pornografia, ou para defender neonazismo, para defender coisas malignas, e nós nem por isso deixamos de publicar a Bíblia, deixamos de publicar livros para a escola dominical, para a edificação do povo. O papel recebe qualquer coisa, né? O papel é neutro, recebe qualquer coisa. O rádio também foi utilizado para... Exatamente, o rádio foi, na época do nazismo, né, usado para difundir os ensinos do nazismo. O cinema foi usado para difundir as ideologias nazistas e assim sucessivamente. O mal se vale destas ferramentas e desses veículos, e porque ele se vale desses veículos, nós não vamos usar o veículo? Vamos usar o veículo para fazer exatamente o contrário, para combater o mal, para promover o bem.